Só para ficar registrado. E vamos continuar no nosso propósito de passar pelo Sermão do Monte, e já estamos no capítulo 5, no verso 27. Então eu vou ler o versículo 27 até o 32. Eu não sei se nós vamos, acho que não vamos talvez tratar de todos esses versículos hoje, mas eu já vou ler porque faz parte de um bloco aqui de assunto que o Senhor falou. Versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Como a gente já tem observado, nós estamos na parte agora e estamos tratando de 6 citações do Senhor que seguem o mesmo padrão. O Senhor diz, ouviste o que foi dito, né? E quando ele começa no versículo 21, ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, algumas traduções, ouviste o que foi dito pelos antigos, essa eu acho que é a mais correta, pelos antigos, ou seja, o Senhor estava falando para eles, olha, vocês ouviram o que os escribas e os fariseus estavam falando. O que eles diziam, né? Por exemplo, não matarás, e depois nós estamos agora avançando um pouco mais, ouviste que foi dito, não adulterarás. O que o Senhor estava fazendo na realidade? O Senhor não estava contradizendo aquilo que Moisés tinha estabelecido pelo Senhor. A lei, o Senhor Jesus disse, eu vim cumpri-la, não revogá-la. Então o que Jesus está falando não é algo contrário àquilo que foi estabelecido por Moisés na lei. Não, mas o que o Senhor estava dizendo era, olha, os antigos disseram isso. A interpretação dos escribas e fariseus é esta, eles disseram assim, mas eu, porém, vos digo. O que nós já vimos aqui, só recordando um pouquinho. O que os fariseus enfatizavam e os escribas era algo simplesmente exterior, algo mecânico da lei. Ou seja, eles estavam fixando na letra da lei e não no espírito da lei. E Paulo vai dizer depois, lá na frente, olha, a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, o nosso coração deve estar colocado no espírito da lei do Senhor, não é na letra. E o que estava acontecendo na época de Jesus, a religiosidade dos escribas e fariseus era tomar posse da letra, apenas da lei. Então eles estão dizendo, não matarás. Aí Jesus vai, olha, mas eu vos digo. Por quê? A questão deles era algo simplesmente mecânico, exterior. E o Senhor vai mostrar que tudo é algo, né, do coração, é algo interior. Que o reino de Deus, ele acontece a partir do nosso coração. É lá no nosso coração é que nós temos que possuir o reino dos céus. É no nosso coração que a lei de Deus tem que ser imprimida, né? Tem que ser gravada, como diz a palavra, né? Que o Senhor gravaria uma nova lei, né? A lei nos nossos corações, a lei do Senhor, a lei de Cristo. E aqui o Senhor, então, como nós já vimos em algumas reuniões passadas, o Senhor está chamando a atenção. E o Senhor volta a dizer algumas coisas assim, muito solenes, né, para os seus discípulos. Por exemplo, versículo 20 ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
Por quê? Porque aquela religião, como nós já vimos aqui em outras reuniões, era algo apenas exterior, algo externo, algo morto, algo vazio, algo apenas para se justificar diante dos homens, mas não tinha nenhum valor diante de Deus. E nós chegamos num outro ponto. Jesus usa uma outra ilustração para mostrar esse princípio, para mostrar esse engano dos escribas e fariseus e para mostrar para os discípulos uma outra realidade. Então nós já vimos a primeira, que foi não matarás, e aí a gente vê que não era algo apenas externo, não era aquele homicídio literal, mas até mesmo aquele que se dissesse, né, seu irmão, né, se irasse com ele sem motivo, ele estaria sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão estaria sujeito também a julgamento do tribunal. João vai dizer que aquele que odeia seu irmão é um assassino. Então é algo muito além do que a questão exterior. E aqui Jesus vai falar da mesma maneira, usando essa outra ilustração, outro mandamento. Quando o Senhor vai, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Na cabeça, né, e na religiosidade dos escribas e fariseus, o adultério só acontecia quando era algo de fato, né, em termos físicos. Mas aqui o Senhor vai chamar a atenção deles. Por quê? A questão era, não, se o exterior está bom, está bem, está tudo tranquilo. Mas o Senhor vai mostrar que não. E o Senhor lá, Mateus 23, o Senhor vai falar algumas coisas muito duras para os fariseus e para os escribas. O Senhor vai falar os ais, né? E o Senhor vai dizer, olha, vocês são como que sepulcros caiados. Por fora está, né, caiado, está pintado, está limpo, mas o interior está totalmente cheio de toda a sujeira, de tudo aquilo que é podridão. E aqui então o Senhor vai dizer, usar mais um exemplo, né, pegando um mandamento e mostrando que como eles pegavam a letra da lei, e essa letra da lei gerava uma morte espiritual apenas, né, gerava apenas religiosidade, mas que na realidade a gente precisava, né, os discípulos precisavam observar, e nós precisamos observar o espírito da lei. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Olha que Jesus vai mudar completamente esta visão dos escribas e fariseus. Essa é a visão religiosa. O Senhor coloca por terra essa religiosidade, essa questão apenas exterior. O Senhor vai mostrar o que significava a interpretação real. Ele estava dando aqui a interpretação da lei. O que era não adulterarás? Não era apenas a questão física, não era apenas o ato em si, mas o Senhor diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Ou seja, a questão é do coração. Se o coração não está correto, não é só a questão externa, né, que vai ser pecaminosa, mas se o coração não está correto, já é pecaminoso. O Senhor vai chamar a atenção dos discípulos, né, que tudo agora acontece no interior. Então é o nosso coração. Como nós já lembramos aqui daquele verso, né, de Provérbios, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. De outra sorte, o Senhor Jesus falou também, olha, é do coração que procede os adultérios, os crimes, todo mal. É do coração. Porque os fariseus e escribas estavam preocupados, né, nos discípulos lavarem as mãos para comer. Estavam preocupados com a questão religiosa, uma questão exterior. Mas o Senhor fala, olha, é do coração. Então, tudo que é religioso, toda a religiosidade, ela vai tentar preocupar sempre com aquilo que é aparente, aquilo que é externo. Mas aquilo que é do reino de Deus, né, deve se voltar para aquilo que está no coração, para aquilo que é real, aquilo que é no interior. E aqui o Senhor Jesus está falando, né, mostrando que a pecaminosidade no nosso coração, né,
é algo que não é apenas aparente, mas é algo que pode acontecer lá dentro, né? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E aí o Senhor agora vai nos dar alguns princípios muito importantes, né, no nosso viver diário, e de como que nós devemos lidar com esse problema, né, da nossa pecaminosidade. O Senhor usa este mandamento, usa este exemplo, essa ilustração e traz um princípio para nós. O Senhor dá aqui para nós, né, um caminho para a gente seguir, para não sermos pegos, né, na nossa própria pecaminosidade, para não entrarmos, né, num caminho da pecaminosidade. Ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros. Obrigado. Perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que Jesus ele está dizendo com essas palavras? Na história da igreja, né, na história, né, dos discípulos do Senhor, né, desde o princípio, se registrou na história da igreja algumas questões literais. Alguns irmãos na fé, por quererem agradar o Senhor e por quererem estarem livres do pecado, alguns entenderam literalmente isto aqui e cortaram as mãos. Alguns se tornaram eunucos por causa desse verso, né? Mas será que é isso que Jesus estava falando? Absolutamente não era isso, literalmente. Mas o Senhor estava usando uma figura de linguagem muito forte para chocar os seus discípulos, para dizer para os discípulos o que exatamente eles precisavam fazer, para tratar com a questão do pecado no coração. Por que nós podemos entender claramente que isto aqui não é literal? Alguém pode dizer: puxa, mas então quando é que eu vou saber se alguma coisa é literal ou quando alguma coisa é uma ilustração que Jesus está usando, uma figura de linguagem, uma metáfora? Quando algo não é literal ou quando ele é literal? A palavra do Senhor fala que nós devemos, né? A própria Bíblia, a gente precisa comparar coisas espirituais com coisas espirituais. E nesse caso aqui é muito simples. Por que nós temos certeza que Jesus não estava falando literalmente de que eu arranque esse olho meu direito aqui, e nem essa minha mão direita, literalmente falando? Por quê? Porque a palavra não pode se contradizer, né? Porque em vários lugares nos é mostrado que nós não devemos mutilar o nosso corpo. E Paulo vai nos lembrar, em Coríntios, que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então o Senhor não poderia estar falando algo que é contrário a esta verdade também da palavra de Deus. Então o Senhor está dizendo aqui para nós que para tratar com o nosso pecado, nós temos que fazer aqui uma amputação. Deve haver uma atitude da nossa parte radical. É a única forma de tratar com o pecado no nosso coração. É assim que o Senhor estabeleceu. Né? Uma amputação que seja radical. E é interessante que Jesus usa a expressão aqui, ó, o olho direito, depois ele fala, né? A tua mão direita. E também, olha, não se perca dos teus membros, se a tua mão, mão, olho, né? Direito. Normalmente a maioria das pessoas, né, são destras, né? É a mão que você precisa, é importante para você fazer as coisas. O que Jesus está falando, olha, se está fazendo tropeçar, arranca. E arranca o direito. Não é o esquerdo, né? É você que é destro, né? O que o Senhor está querendo é nos chocar,
para mostrar que, com relação a essa questão da pecaminosidade, a gente precisa ter uma atitude muito radical. Porque senão nós vamos permanecer no nosso pecado. Ou seja, às vezes nós podemos achar que nós devemos simplesmente pedir a ajuda de Deus e ir levando a situação. Mas não é assim que Jesus está ensinando aqui, não é assim que os apóstolos ensinaram na palavra, mas deve haver uma atitude da nossa parte. Algumas pessoas às vezes estão lutando, com algum hábito pecaminoso e não conseguem deixar aquele hábito pecaminoso. E às vezes é ensinado para essas pessoas, não, você deve descansar no Senhor. Ora, descanse no Senhor, Ele vai dar o livramento. Então você como que senta sossegadamente, quer recostar sobre a poltrona e fica, ora, então vou esperar no Senhor. Essa é uma atitude passiva e não é bíblica. Temos sim que descansar no Senhor, mas não nesse sentido. Na realidade, se você olhar a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, várias e várias vezes você vai encontrar afirmações, orientações muito firmes no sentido de que você e eu, que somos discípulos de Jesus, precisamos tomar uma atitude. Precisamos tomar uma ação. É claro que não é para fazermos nada na nossa força, mesmo que a gente não consegue. Mas aquilo que Deus mandou nós fazermos, nós precisamos fazer na força que o Espírito Santo de Deus sopra. Não é na sua própria força, você não consegue. Mas se Deus mandou você fazer algo, você conta com a ajuda do Espírito Santo de Deus que habita em você. E eu conto com a ajuda do Espírito Santo que habita em mim. E pela graça de Deus, nós podemos ir na direção da vontade de Deus. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, há muitos e muitos mandamentos e conselhos da palavra, no sentido de que a gente precisa fazer alguma coisa. E aqui Jesus usa essa verdade aqui para nós. Ele fala dessa verdade, ele usa essa ilustração para falar dessa verdade, de uma amputação que deve ser feita. Como é que é isso na prática? Nós já falamos aqui, teve uma reunião passada, eu não me lembro quando foi, mas eu me lembro que eu citei de 2 passos que nós precisamos dar no sentido de alcançarmos a mudança que nós precisamos na nossa vida. O primeiro passo se chama despojar. Tirar fora aquilo que não é segundo Deus. E o segundo passo é o quê? Colocar algo no lugar, ou na expressão do Novo Testamento, nos revestirmos. Eu lembro que há muitos anos atrás eu aprendi uma coisa com o irmão, o nome dele é Jay Adams. Eu ouvi uma pregação muito interessante, ele falando sobre hábitos. E aí, a questão é, para você deixar um hábito ruim, deixar de praticar aquele hábito ruim, você precisa não só deixá-lo, deixar de praticá-lo, mas você precisa começar a praticar um outro hábito naquele lugar, no lugar daquele ruim. Você precisa substituir, você precisa desvestir, tirar, despojar. E por outro lado, você deve revestir, você deve colocar um outro lugar. Por exemplo, a palavra de Deus diz, aquele que mentia, não minta mais. Em Efésios está escrito, Não mentir é despojar, é tirar aquele hábito ruim. Mas você precisa obter um novo hábito. Aí a palavra de Deus complementa, é aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Então, você deixará de ser um mentiroso. Você, quer dizer, estou falando genérico aqui. Uma pessoa que tem por hábito mentir, ele vai deixar de ser um mentiroso.
Não só quando ele deixar de falar mentira, mas quando ele deixar de falar mentira e começar a falar a verdade. Então é despojar e revestir. Um outro exemplo em Efésios mesmo está dizendo: aquele que furtava, não furte mais. É uma atitude que tem que se tomar. Não furtar mais, mas não para aí. Depois ele diz: não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos e tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, você vai despojar e vai revestir. Você vai tomar uma atitude. E aqui Jesus está falando de uma atitude que é esse primeiro passo, é a amputação. Você está ali cortando aquilo que não é adequado. É esse passo, né, de tirar para fora, de cortar, de amputar. Pense na sua vida, né, cotidiana. Pense aí em alguma situação que você precisa ter a vitória, né, sobre essa circunstância, sobre alguma circunstância que você entende é incomodado e você entende que aquilo é algo pecaminoso. Por exemplo, algumas situações em que alguns hábitos eles são escravizadores. Eles são pecaminosos e são escravizadores. E nesse caso deve haver uma amputação radical para que a pessoa possa estar livre desses hábitos pecaminosos, de hábitos escravizadores. Então, Jesus está nos dizendo, olha, para tratar da situação do pecado, para que você não caia novamente no pecado, você precisa fazer essa amputação. Isso aqui é quase que assim uma atitude preventiva. Você vai fazer algo para que você não vá de novo ali cometer aquele erro. Imagina aqui a figura que Jesus está usando. Alguém estava caminhando para fazer o mal, mas aí ele foi e cortou o seu pé, né? Ele amputou o seu pé. E quando agora ele vai para cometer o mal, ele vai ter que ir saltitando. E quando ele vai saltitando, ele vai se lembrar que ele está indo para o mal. Vai ter mais dificuldade de ir para o mal. Então, na realidade, essa forma que Jesus está nos falando aqui, né, é para nos dizer que nós temos que tomar atitudes radicais para evitar que caiamos, né, no engano do nosso pecado. É uma atitude preventiva, é uma atitude agora que precisamos tomar, né, para que a gente não vá caminhando mais para o engano. Então, de uma maneira muito prática, né, o que nós devemos fazer quando estamos, então, né, buscando nos desvencilhar, por exemplo, de um hábito que a gente está sendo incomodado por ele. Por exemplo, vamos pegar um exemplo muito simples, alguém que tem o hábito de só murmurar, ele abre a boca só para falar mal. Você tem que fazer uma amputação. Tem que ter uma amputação aí. E você tem que tomar atitudes tais que você não mais caminhe para aquele lugar. Uma pessoa que, por exemplo, tem o vício da bebida. Vamos pegar umas coisas muito simples, mas depois eu espero que você, com a ajuda do Espírito de Deus, possa aplicar à sua vida esses exemplos. Mas uma pessoa que, por exemplo, ele tem um problema com a bebida, alcoolismo, ele precisa tomar algumas atitudes radicais. Ele precisa amputar, ele precisa fazer essa amputação, né, que Jesus usa aqui, essa ilustração, né, o olho direito está fazendo tropeçar, arranca. Qual que seria uma amputação radical para uma pessoa alcoólatra? Na casa dela, por exemplo, ela pode ter bebida? Não, ele tem que ser radical. Na casa dele não pode ter uma só bebida alcoólica. Nenhuma. A primeira é uma medida radical. Não entra bebida na minha casa.
talvez alguns possam discordar do meu exemplo, né? A pessoa, não, eu já estou tranquilo, não bebi hoje, né? Mas tá lá. A bebida tá lá na geladeira, né? Ele é alcoólatra, pô, tá com muito calor, poxa, aquela cervejinha e tal. Ele acaba... O que Jesus está falando é que você tem que tomar ação para que você não seja facilmente induzido novamente a cometer aquele erro. Talvez o meu exemplo seja muito pobre, né? Mas, por exemplo, se ele tem problema, ele não pode ficar envolvido, talvez, com certas amizades. Há certas rodinhas que ele, talvez, ele vai ter que evitar, pelo menos por um tempo. A pessoa tem que ver, né? Cada um de nós, naquilo que é terrível para nós e nós queremos evitar, a gente tem que tomar uma atitude radical. Tem que fazer uma amputação radical. Um adolescente, por exemplo, né, que está indo só para o caminho do mal, e às vezes o grande problema dele são as amizades. Né? Isso é muito claro. A palavra do Senhor diz em Coríntios, né, capítulo 15, lá no versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes, os bons hábitos, e às vezes a pessoa é induzida a ir para o mal porque está andando com pessoas más. Provérbios nos lembra, se você anda com iracundo, o que é que você vai fazer? O que é que vai acontecer com você? Você vai começar a ficar iracundo. Então, há certas amizades, há certos relacionamentos que às vezes têm que ser amputados. Ah, mas ô irmão, você precisa amar as pessoas. Claro, você tem que amar. Mas obedeça a primeira palavra de Deus. Porque você vai se dar bem. Você vai amar certas pessoas. Mas o convívio, o relacionamento, às vezes vai ser muito sábio e necessário que seja cortado. Vamos imaginar a pessoa que está tendo problema de impureza. Impureza sexual, que estou querendo dizer. E aí ela é casada, por exemplo, né? Homem ou mulher, tanto faz. Mas ele está sendo induzido à prostituição. O que ele vai fazer? Ele está sendo tentado. Ele tem que fazer uma amputação radical. Talvez ele já está num caminho já complicado, mas vou aqui imaginar, vamos colocar só a imaginação aqui, para usar um exemplo, né? Talvez a situação dele, ele, por exemplo, pode estar sendo envolvido em ficar olhando pela internet alguns sites que não sejam adequados. Talvez o hábito dele seja ver pornografia. E ele tem que ser radical, amputar radicalmente. Talvez o computador dele, ele não vai ficar no seu quarto ou no seu escritório escondido no seu computador. Ele vai deixar o computador na casa, no lugar público, onde todo mundo vai estar vendo o que ele está vendo, para que ele não seja tentado a ir e cair novamente. Ele vai amputar de tal forma que ele não tenha como ir lá fazer aquilo. Talvez ele vai precisar, se ele já entrou nesse caminho, talvez o caminho que ele entrou, e hoje a gente lê muito, né, sobre a internet, as coisas que acontecem, talvez ele vai ter que sair radicalmente daqueles os sites de relacionamento, como que se chama aí do... Oi? Talvez o Facebook... Oi? As redes sociais. Algumas redes sociais podem ser perniciosas para ele. Porque é através dali que ele está tendo todos os contatos que ele não deveria ter, que o levam para o caminho que não deveria. Então deve ser radical nessa questão. Então, irmãos, eu estou querendo dar alguns exemplos aqui, mas cada um deve olhar para si mesmo e ver aquilo que está pegando, né? Vamos chamar assim. O que está pegando? Qual é a dificuldade que cada um vive no momento? E assim você vai ter que ser radical. Vai ter que haver uma amputação para que você não caia novamente lá na frente, para que você não seja induzido novamente. Então a palavra do Senhor, né,
Traduzindo isso, por exemplo, a palavra do Senhor em Romanos capítulo 13, Paulo dá um outro nome para isso. É a mesma expressão aqui que Jesus está usando, mas só que falando com palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Romanos 13, 14, Paulo fala assim, olha, vou ler do versículo 13 também. 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E olha o que ele vai dizer agora. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Não faça provisão para a carne. A amputação deve ser radical, o corte deve ser radical, para que você não faça provisão para a sua carne, para a sua concupiscência. Aquela expressão, né, que a gente usa, né? Brincar com fogo acaba o quê? Se queimando, né? É a mesma coisa. É um ditado bem popular, né, simplório, mas é isso. A questão é, a nossa carne, ela nunca envelhece. A concupiscência no coração do homem nunca fica velho, nunca fica gagá, nunca fica fraco. É sempre forte. E o que nós temos que fazer, né, é cortar toda a possibilidade, né, de fazer uma provisão para a nossa concupiscência, para a nossa carne. Isso vai nos dar, né, condições de não irmos em frente no nosso erro. Isso vai nos dar condições, né, de caminharmos de uma maneira que não vamos estar indo num caminho pecaminoso. É isso que o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos. O que está te fazendo tropeçar? Você tem que ser radical. E às vezes, né, essa amputação ela pode ser dolorosa. Os jovens, por exemplo, às vezes eles entram em relacionamentos, em namoros com pessoas que não são aquelas pessoas das quais Deus tem para elas. E entram num relacionamento terrível. E aquele relacionamento só está levando para o mal. E ao invés da pessoa parar e fazer a amputação radical, ela continua. E quanto mais ela continua, mais aquilo a faz tropeçar, e mais aquilo a leva para baixo, mais aquilo a afunda. Mas se a pessoa quer, né, ver o livramento de Deus, ela tem que tomar uma atitude. É uma ação de cada um. E pela graça de Deus, né, pela ajuda do Espírito, cada um, né, é capacitado pelo poder de Deus, se deseja de fato agradar a Deus. Deus o capacita para tomar uma postura, né, de uma amputação. E nesse exemplo que eu estou dando, às vezes, né, aquele namoro que não é adequado, aquele namoro que aquela companhia, aquele relacionamento está só te levando para baixo, né? Aqui eu acho que não tem ninguém na situação, mas talvez alguém que esteja nos ouvindo. Aquele relacionamento, né, que te só leva para baixo, que leva a pessoa para baixo, que leva a pessoa para o pecado, que leva a pessoa para o mal e que não é um relacionamento segundo a vontade de Deus, deve haver uma amputação. Há uns anos atrás eu recebi um pedido de ajuda de um homem, e esse homem ele era casado e ele estava lutando com o problema da infidelidade no casamento. E era mais difícil porque ainda era infidelidade e ele estava tendo casos homossexuais. E ele estava desesperado, né? E queria saber como que ele poderia
receber ajuda de Deus, né, no sentido de ele já estava, segundo ele, né, com as suas forças, já tinha feito tudo para que não tivesse essa situação de prostituição. Ele teve vários casos, né, vários relacionamentos. Ele é casado, mas teve vários relacionamentos, né, durante o casamento. A minha resposta foi nessa linha, né? Uma das coisas que eu coloquei. Deve haver uma amputação radical. Se ele quer acertar a vida dele, se voltar para Deus, manter o seu casamento, ele precisa tomar algumas atitudes radicais. Da mesma maneira, né, que também, não é só porque era, né, um caso homossexual, né, uma infidelidade, né, indo para o lado homossexual, uma infidelidade também de uma pessoa, né, ela é casada e com uma situação que ela está vivendo, da mesma maneira, tem que ser uma atitude radical em alguns momentos. Se não for, não vai ter nenhuma vitória nesse aspecto, porque sempre ele vai poder voltar lá naquela situação. Então imagina, né? Imagina, por exemplo, alguém que é viciado em drogas. E aquele hábito, né, está escravizador e ele não consegue realmente, está lutando e não está conseguindo. Vai ter que ter algumas amputações muito radicais. E muito dolorosas, mas vai ter que ter. Às vezes a pessoa chega a tal ponto, né, como nós vemos aí, os pais desesperam e eles, né, quase contra a vontade da pessoa, colocam pessoas em clínicas, né? Mas vamos imaginar que a pessoa está consciente, ela está querendo se libertar daquela situação. Mais uma vez, né, uma amputação. Amputação das amizades, dos lugares que ela vai, dos contatos que ela tem, de como ela compra, de quem fornece. Ela tem que ter uma amputação completamente radical ali. E se não fizer isso, né, vai ser muito difícil de obter vitória sobre essa situação. Então, quando Jesus está falando isso com seus discípulos, mostrando, né, que a questão com relação à lei não era a questão da letra, porque a letra matava, né? A letra que levava apenas a uma religiosidade, era algo exterior e algo sem qualquer valor, porque as questões, né, no coração do homem estavam lá latentes. E Jesus aqui, né, falando com seus discípulos isso, mostrando que é o espírito da lei que importava, o Senhor nos dá, né, esse caminho. Ele nos aponta aos seus discípulos e a nós, por nossa vez aqui, como é que a gente deve tratar com a questão do nosso pecado. Então o Senhor, né, usa essa expressão, né? O Senhor está dizendo de maneira muito radical, olha, o que está te fazendo tropeçar? Você tem que cortar. Então hoje, né, cada um de nós, né, tem que tomar também assim uma atitude muito firme. Como é que está nós mesmos, né, diante do Senhor? Como que cada um de nós está? Como que nós estamos tratando as questões do nosso coração? Aquilo que tem nos feito tropeçar, como é que a gente trata? A gente pode ir lá namorando, né, com aquilo que está nos fazendo tropeçar. E a gente tropeça aqui, tropeça ali, leva um tombinho leve aqui, outro tombinho leve ali, mas ainda assim mesmo a gente quer continuar. Mas pode ser algo terrível, dependendo do que a gente está indo, qual o caminho que nós estamos indo. Então a palavra do Senhor é essa, que a gente não deve fazer provisão, que nós temos que tomar uma atitude, né, muito radical algumas vezes. Se você vai ler o Novo Testamento, você vai encontrar vários exemplos disso. Paulo, por exemplo, em Colossenses, usando outra linguagem, mas ele vai nessa mesma linha, de que nós precisamos ter uma atitude.
Colossenses 3, por exemplo, versículo 5, ele diz assim, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha que interessante. Paulo mesmo, lá em Romanos, ele diz que nós fomos crucificados com Cristo. Se nós fomos crucificados, sabendo isso, que foi com Ele crucificado o vosso velho homem, então a gente já morreu, espiritualmente falando, né? Mas aqui ele está dizendo, ele volta a dizer, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Parece uma contradição. Mas na realidade é que nós temos uma posição que Cristo já conquistou por nós, e nós devemos andar de acordo com essa posição. Nós temos uma posição que é de vitória em Cristo. A palavra de Deus fala que assentados em Cristo nas regiões celestiais, sentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo e nos assentamos nos lugares celestiais juntamente com Cristo. É uma posição de vitória, e temos fé nesta posição. Mas o nosso caminhar aqui na Terra, ele deve ser de acordo com essa posição. Mas a nossa experiência, muitas vezes aqui embaixo, aqui, não condiz com esta realidade. E aí Paulo está dizendo, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, não vamos cruzar os nossos braços e dizer, não, é com Deus, Deus é que vai fazer eu mudar. Claro, é o Senhor que coloca em nós o querer e o efetuar. Sim, nesse aspecto sim. Nós temos que cooperar com o Espírito Santo, no sentido de estarmos abertos e desejosos. Como eu falei aquela oração aqui, né, aquela vez, né? Nós podemos, pelo menos no mínimo, dizer, Senhor, eu quero querer, né, a Tua vontade. E aqui diz, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos, ou seja, tire isso, né? Igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem como os seus feitos. E agora ele diz, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquilo que o criou. Então, assim, irmãos, né, há uma ação para cada um de nós. Se nós olharmos no Novo Testamento, está cheio, né, vai estar cheio de instruções no sentido daquilo que nós devemos fazer. E claro, nós vamos só conseguir fazer com a ajuda do Espírito de Deus. É no poder e na força do Espírito Santo. Por nós mesmos é impossível. Paulo, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero eu faço. Né? E ele ficou, né, desesperado, ele desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele encontra a resposta, né? Graças a Deus por Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus, né, Paulo fala, né, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós temos que nos posicionar, né, naquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós. Mas nesta posição de fé e segurança naquilo que o Senhor fez, nós temos que dar um passo de fé. E um passo de fé é fazer uma amputação radical às vezes. Esse é um passo de fé. Então hoje, cada um de nós, né, cada um de nós pode olhar para aquilo que realmente nos está fazendo tropeçar e ver qual é a atitude radical que tem que ser tomada. O que deve ser feito? Talvez você tenha que mudar de emprego. Talvez você tenha que terminar um relacionamento, né?
Não estou falando para os casados aqui, não. Os casados têm que acertar, têm que se reconciliar. Né? Tem que buscar o Senhor e buscar a ajuda de Deus, né? E no limite do limite, né? Há casos, sim. Há casos que nós vamos ver aqui na próxima reunião que tem o divórcio. É permitido, né? O Senhor orientou assim, né? Mas o normal é que busque toda a reconciliação. Mas às vezes, né, os solteiros estão se relacionando com alguém que não é da vontade de Deus, e isso está te fazendo ir num caminho pecaminoso, num caminho mau, não é uma boa companhia. Você tem que, talvez, radicalmente parar com isso. Alguém que está usando, né, caminhos pecaminosos, ele tem que absolutamente cortar todo o vínculo. Então, cada um sabe, né, o que está incomodando. Às vezes, essa questão é com a palavra. Às vezes são as suas imaginações que você deixa, né, a sua impureza, e você vai sendo levado, e você depois toma ações baseadas nas suas imaginações. Então deve haver uma atitude. Uma atitude agora, antes que tropece de novo. É isso que o Senhor está nos ensinando. Então cada um sabe, né? Cada um de nós sabe. Como João falou, vocês não têm necessidade que ninguém ensine para vocês, porque a unção que dele recebestes vos ensina todas as coisas. O Espírito Santo ensina para a gente, sabe, né? Nesse aspecto aí, cada um de nós sabe aonde é que está pegando a coisa, né? Onde é que não está bom, onde é que está errado, onde é que nós precisamos atuar preventivamente. E às vezes, né, mais do que preventivamente, às vezes a coisa já está, né, o caldo, como diz outro, já entornou, e aí você precisa tomar uma atitude, né, muito radical e tomar o caminho do Senhor. Né? A palavra do Senhor é sempre assim, olha, hoje, né, tem caminho aí, tem a vida, né, e a morte. Isso, né, o Senhor falou desde lá do Antigo Testamento. Mas olha, eu espero, né, o desejo de Deus é que você escolha a vida, eu e você, né? E não fazermos provisão para a nossa carne. O que é fazer provisão para a carne? Deixa eu enfatizar isso aqui e a gente já conclui. Às vezes, né, nós temos uma inclinação no nosso coração para um certo mal. E todos nós, né, é do nosso coração. Cada um tem uma inclinação. E você deve cuidar de não fazer provisão na sua vida para que aquela inclinação para o mal que está lá dentro de você venha a ser executada. Se você é uma pessoa violenta, por exemplo, um garoto violento, você já quer brigar o tempo inteiro, né? Vou usar um exemplo bem ingênuo aqui, mas o garoto que quer brigar o tempo inteiro, né? Na escola ele fica doido para entrar na briga e tal. Fazer provisão para a carne dele, para aquela inclinação para o mal, é que ele fique o tempo inteiro vendo filmes de violência, né? Vendo videogame só da violência, e etc, e está enturmado com quem é que está naquela mesma situação. Então deve haver, né, uma atitude ali radical. E assim cada um de nós, então, pode olhar para o próprio coração e ver aonde que está tendo tropeço. E pedir a ajuda de Deus, então tomar essa atitude. Deus abençoe. Nós lemos aquela questão aqui do divórcio, mas nós vamos deixar para a próxima reunião. É um assunto difícil, polêmico, mas como ele está na palavra de Deus, nós não podemos passar por cima dele, né? Se é a palavra de Deus, é difícil, polêmico, mas nós vamos, já que nós estamos no Sermão do Monte, pedir a graça de Deus, nós vamos falar também sobre esse assunto. Mas a gente deixa para a próxima reunião, né? Que o Senhor nos abençoe. Se tem